Olá a todos, Rodrigo Constantino aqui da Jovem Pan. Eu tenho hoje aqui o diretor de Política e Planejamento Estratégico e Investimentos, Cristiano Traem, e o presidente Carlos Moura, da Agência Espacial Brasileira. Boa tarde, é um prazer falar com os senhores. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Bom, em primeiro lugar, antes de mais nada, eu sei que o foco da imensa maioria do povo brasileiro aí está muito preso à terra, as intrigas palacianas, disputas políticas, mas eu queria que os senhores explicassem para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, qual é a importância da Agência Espacial Brasileira e daquilo que vocês fazem no dia a dia aí. Rodrigo, se nós olharmos o panorama mundial, nós vamos ver que todos os países que têm um grande território, uma grande população e também um PIB grande, para gerenciar tudo isso, eles têm que usar sistemas espaciais. Isso já vem desde lá dos anos 60. Né? Mas hoje em dia isso ficou muito claro, porque você, para usar uma bicicleta compartilhada, para pedir uma comida por iFood, para usar um Waze, isso já está no dia a dia de todo brasileiro, usar sistemas espaciais. É que as pessoas às vezes não se ligam, né? Pensam só numa cápsula espacial, num astronauta, mas o espaço já está no nosso dia a dia. E ele é importante para tudo. O nosso sistema bancário, sistema de saúde, teleeducação. Nessa época agora de pandemia, está claro, né? Para a gente poder fazer esse tipo de interação assim, de alguma forma a gente está passando por algum sistema espacial. E a Agência Espacial Brasileira, ela é incumbida, de cuidar da política espacial para o país como um todo. Nós somos relativamente novos, fizemos 26 anos, mas o Brasil já vem desde as décadas de 60 com várias atividades na área espacial. O nosso intuito é que a gente consiga cada vez mais fazer o programa visível para a sociedade brasileira e realmente fazer entregas que resolvam problemas dos cidadãos, senão não tem sentido a nossa existência. E como é que em relação a esses projetos, Cristiano? Algo que é importante também é que, além de gestar toda a questão da política, do mercado não, mas do setor espacial como um todo, buscando entregas para a sociedade, algo que é importante é que quem vai fazer essas entregas também passa por as decisões de política espacial. E nós dividimos aí mais ou menos em dois espectros isso aí. São as entregas que o Estado deve fazer, aquelas entregas estratégicas que atendem serviços estratégicos do Estado, mas também proporcionar mecanismos para que a iniciativa privada entre nesse mercado, explore esse mercado, gere empregos, gere renda e também entreguem produtos, serviços para a sociedade. E os exemplos, como o próprio presidente mencionou, são serviços que estão no dia a dia do cidadão. Seja o WhatsApp, que precisa de um satélite, seja a nossa videoconferência e vários outros, como meteorologia, que tem impacto direto na economia, na agricultura. Questões, por exemplo, mais sofisticadas, como o timing, a sincronização de transações bancárias, do próprio setor energético, todos eles demandam um vetor satelital que faça o provimento desse serviço. Então, nós conseguimos, com a política espacial e a atuação da agência, olhar todo esse contexto e atuar em diferentes segmentos de maneira coordenada para chegar à sociedade. Perfeito. O senhor mencionou a participação do setor privado. E é curioso que estamos nessa semana vendo justamente aqui, da Flórida, de onde eu falo, o lançamento aí da SpaceX, em parceria com a NASA, mas era uma coisa que estava muito restrita ao investimento estatal no passado. Talvez pelo porte, pela ideia de magnitude de investimento necessário para isso. Hoje em dia, muito já se barateou nesse aspecto. A SpaceX é um claro exemplo de sucesso. E agora já está mandando até os astronautas também junto para o espaço. Pensa em explorar turismo espacial, minérios e tudo mais. Eu queria que vocês explicassem mais como que a iniciativa privada pode participar dessa exploração do espaço. Rodrigo, vale a pena a gente lembrar como é que essa exploração espacial surgiu. Ela vem lá no final dos anos 50, 60, Guerra Fria, então duas superpotências competindo, querendo ter a primazia uma sobre a outra. Então, ali era uma competição de se fazer custe o que custar. É como uma guerra, eu tenho que atingir o objetivo, custe o que custar. Então, os programas espaciais nasceram assim, sob a égide de governos, tendo que fazer, não importa o quanto custa.
Depois, isso daí começou a ficar insustentável para a sociedade, né? Como você justificar a sociedade que você está gastando bilhões no espaço e não na saúde? Então, às vezes havia dificuldade de mostrar que o espaço também influencia ali. Mas, na análise de custo-benefício, o que é melhor? Então, os Estados Unidos é um exemplo clássico disso, né? Você colocando na mão da iniciativa privada alguns desafios, né? De ser competitivo, de descobrir novos negócios. Você lembrou bem aí, né? O turismo espacial. Então, o governo normalmente não está preocupado com essas coisas, ele olha só o objetivo. Mas o empresariado, né, o empreendedorismo, ele olha múltiplas oportunidades. Né? Como é que a gente podia imaginar algum tempo atrás você estar compartilhando bicicleta, patinete, pedindo comida por diversos aplicativos? Então, essa que é a grande vantagem. Nós vamos ter sempre o lado governamental sustentando algumas coisas que são eixos, né, que é difícil o empresário investir, porque o risco é muito alto, mas nós estamos vendo cada vez mais que essa visão do empresário, né, ver novos negócios, tornar as coisas mais otimizadas, mais flexíveis, isso é fundamental e vai se tornar cada vez mais efetivo no ramo espacial. Não é só nos Estados Unidos, não. Até outros países assim, de menor porte já estão partindo para isso. Cristiano, quer acrescentar alguma coisa em relação à atração de capital privado para esse setor? É um movimento que acontece ao longo das décadas, o Estado entrando, investindo naqueles contextos de investimento que a iniciativa privada não tinha condições de fazer. Mas, ao mesmo tempo, toda uma interface com outras agendas tecnológicas vem contribuindo também com o setor espacial. O exemplo claro é o seguinte, o investimento em miniaturização de componentes, a busca de novos materiais, busca de novas aplicações, é um software, a própria informática, que é algo, digamos assim, simples, é um chip, é um transistor, é uma placa de circuito impresso, mas aquilo ali proporciona algoritmos, proporciona desenvolvimento de tecnologias com esses mesmos algoritmos. Isso tudo muito vem sendo capitaneado pela indústria, mas não focando no espaço, focando em outras aplicações. Acontece que os spin-offs, os desdobramentos tecnológicos desses investimentos acabam sendo muito aproveitados no espaço porque eles proporcionam satélites menores, proporcionam sensores melhores, proporcionam algoritmos mais rápidos, e isso faz com que o custo geral de investimento da iniciativa privada para a indústria espacial se reduza drasticamente. Faz com que empresas menores, startups, até incubadas em universidades, consigam já, olha, eu vou fazer meu satélite, pego pela internet, compro um componente que hoje é barato, que antigamente precisava ser um componente especificamente desenvolvido para uma missão espacial. Hoje, um componente comum de prateleira, que se chama COTS, Components of the Shelf, que compra na internet, compra em lojas especializadas, digamos assim, e ali o cara monta que nem um Lego o seu satélite e manda a custos reduzidos. Então, não é um investimento único e exclusivo na área espacial. É todo um conjunto de políticas públicas, de investimento, de participação da indústria, que faz com que as sinergias barateiem enormemente a indústria espacial. E nós, na política espacial, temos que aproveitar isso aí, regulando não é a palavra, mas coordenando os marcos legais e regulatórios para acelerar essa iniciativa privada a entrar no processo. Perfeito. E nós temos alguma ideia já para quantificar mais ou menos de quanto estamos falando? Tem uma meta, uma expectativa de investimentos para os próximos anos, alguma coisa assim? Rodrigo, são dois cenários assim muito diferentes, né? Nós temos diversas consultorias internacionais que estudam o mercado. Um estudo assim, dos mais conservadores mostra que hoje nós estamos com um mercado geral, espaço, mundo todo, 360 bilhões de dólares, com perspectiva de triplicar até 2040. Isso é uma perspectiva conservadora. E assim, apenas para dar uma perspectiva do quanto que o Brasil pode aspirar a isso, imagina, 1%, né, de $1 trilhão, quanto seria? Isso assim, é muito significativo para a economia do Brasil. Há pessoas que falam assim, não, mas nós estamos muito distantes. Tal. É bom a gente lembrar, como eu te disse no início da conversa, né, que nós somos um país continental. Nós, pelas nossas características de economia, população, território, nós estamos ali com Índia, Estados Unidos, Rússia. Então, nós precisamos investir no espaço. A diferença é o seguinte, eu vou ficar comprando os serviços e produtos no exterior ou eu vou abrir nicho para explorar aqui no Brasil. Eu gosto de uma comparação, você já deve ter visto talvez assim, da indústria aeronáutica. Quando nós começamos a indústria lá nos anos 60, quando surgiu a Embraer, ela surgiu com
um aviãozinho bimotor, o Bandeirante, né, máximo ali 12 pessoas. Nessa época, já tinha o supersônico Concorde voando, né, entre a Europa e Nova York, depois faz voo para o Rio e tal. O gap tecnológico é imenso. Hoje, quando você olha um avião da Boeing, um avião, né, da Airbus, um avião da Embraer, tecnologicamente falando, eles estão no mesmo nível. Então, a gente foi capaz de fazer isso e criar um nicho industrial, tecnológico no Brasil pujante, é a terceira indústria no mundo. Então, nós temos capacidade. A dificuldade agora está como repetir essa história de sucesso no setor espacial. E onde entra a base de Alcântara nisso? Há uma vantagem competitiva? Há um cenário que pode gerar algum tipo de otimismo em relação à colocação do Brasil perante o resto do mundo nessa história? Sim, a Alcântara foi concebida lá nos anos 80, né? E é reconhecida mundialmente como uma das localidades mais bem posicionadas do mundo para lançamento. Então, assim, o potencial de Alcântara é inquestionável, em termos geográficos, meteorológicos, até logísticos. A questão é que, como a gente comentou aqui, né, o mundo está mudando, não é só o governo que investe, agora o empresariado também. Então, ele não olha só essas questões, ele olha muito o ambiente de negócios, as questões de impostos, questões de regulação, porque tudo isso vai influenciar em aquilo ser competitivo ou não. Nessa segunda-feira, agora, dia 25 de maio, nós já fizemos a primeira chamada pública, âmbito internacional, para empresas que queiram operar a partir de Alcântara. Então, agora nós não estamos falando mais de hipóteses, nós estamos falando realmente em casos concretos. Já temos cerca de uma dezena de empresas se apresentando, mostrando quais são os seus projetos e aspirando a fazer esse tipo de operação em Alcântara. Então, no mínimo, que a gente pode dizer é o seguinte: aquilo que a gente falava como potencial, ele realmente existe. Vai caber a nós, como o Brasil como um todo, né, criar um ambiente favorável para que esses negócios floresçam e, a partir dali, você tenha todos esses transbordamentos positivos. Perfeito. Uma questão que acho que é automática nesse debate é a questão de segurança nacional, setor estratégico, né? E o senhor mesmo mencionou, presidente, como surgiram essas indústrias no passado numa guerra armamentista até, né? Num contexto ali de Guerra Fria e disputa geopolítica. Como é que hoje os senhores veem essa questão? Temos aí duas potências disputando, né, os Estados Unidos e a China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos o segundo maior parceiro. Não quero entrar em detalhes de defesa de valores, mas claramente ali eu posso dizer, né, os Estados Unidos defende liberdade, Estado de Direito. A China é uma ditadura que está no poder e tem essa disputa de 5G, empresas chinesas que não são exatamente privadas, porque a ditadura controla. Como é que fica a Agência Espacial Brasileira inserida nesse contexto de, primeiro, proteger o que é segurança e interesse nacional nessa disputa toda e em relação aos Estados Unidos? E aí aproveito, eu também posso jogar para o Cristiano essa questão, para emendar. Tivemos esse ano, eu estava lá, inclusive, cobrindo pela Jovem Pan, tivemos a assinatura importante das salvaguardas tecnológicas, que é um marco aí na história de aproximação do Brasil em relação aos Estados Unidos, que acho que muda muito também para essa indústria, né? Então, nós temos esses dois extremos, né? Um, como a gente falou, na gênese, o espaço como uma competição até bélica entre duas potências, e um mundo mais idílico, né, de a pesquisa, a ciência, o bem da humanidade como um todo. As grandes potências foram felizes na época, junto à ONU, estabeleceram alguns tratados, dos quais o Brasil é signatário também. Então, o uso pacífico do espaço, a capacidade de você poder resgatar astronautas. Então, assim, isso foi, de uma certa forma, equalizado e hoje está precisando de ser atualizado. Mas, em suma, nós vemos o espaço como uma oportunidade que deve e pode ser explorada por todos os países. Nós nunca vamos deixar de ter algumas questões que são estratégicas para os países. Bom, caso concreto, proteção de fronteiras. A forma mais eficiente para você proteger 18 mil quilômetros de fronteiras é ter satélites observando. Isso é uma questão de segurança nacional, de segurança pública e tal. Nossa proteção dos mares. Aí não é só segurança pública, nós tivemos no ano passado um caso concreto de como um vazamento de óleo pode afetar o nosso turismo, a economia, uma série de coisas. Então, nós estamos nos ajustando, fazendo essa transição daquele mundo antigo que tinha um acordo entre as grandes potências, e agora como é que nós inserimos os negócios, essas coisas, e elas poderem conviver.
Nós estamos vendo agora desdobramentos do Covid, né? E os países estão pensando um pouco, né? Vem cá, como é que eu garanto minhas cadeias de produção, como é que eu garanto alguns ativos que são estratégicos para os países. Então é um momento assim, de muita reflexão, mas eu passo a bola aqui para o Traem, que depois ele tem que completar. A questão assim, é difícil ficar apenas num lado, ou o Estado investindo, ou apenas a iniciativa privada investindo. Hoje não tem como abrir mão de ter a iniciativa privada como parceiro. Mas o Estado ele tem que reservar alguns pontos ali, alguns nichos, alguns campos de atuação que são questões de defesa, que são questões de estratégia nacional, de desenvolvimento, até enfrentamento de mercados internacionais, questão de mercados futuros, saber, por exemplo, a previsão do tempo. Nós precisamos ter isso para enfrentar o conceito das nações, né? Então, o Estado deter algumas agendas é fundamental. E como o presidente mencionou, a questão de defesa de fronteira, a nossa Amazônia Azul, nós temos que estar ali. A política espacial ela vem trazendo argumentos para que nós maximizemos as potencialidades de colaboração. Mas questões de defesa, isso são questões de Estado e o Estado atua nisso aí. Na questão isso é para dizer assim, não tem como simplesmente jogar tudo no lado, nós precisamos ter os dois colaborando. A agência está fazendo ali, digamos assim, a conexão entre isso, né? A questão do acordo de salvaguardas tecnológicas é algo que destravou uma avalanche de boas oportunidades que nós tínhamos represadas. Há 20 anos, a minuta sendo tratada, sendo discutida, segurada, e o porquê que isso era importante? Porque cerca de 80% de tudo que vai para o espaço detém pelo menos algum componente americano. E os acordos internacionais protegem os países detentores dessa tecnologia em relação ao seu sigilo, ao seu investimento. Então, para poder fazer lançamentos de determinados países, é necessário que o detentor da tecnologia autorize. E essa autorização ela é baseada nesses acordos de salvaguarda tecnológica, que nada mais é do que a garantia da manutenção do sigilo. Não tem nada a ver com o aluguel da base, com a entrega, a perda de soberania. Pelo contrário, nos garante a soberania, uma vez que nós estamos no nosso território e nós, como uma nação independente, soberana e autônoma, garantimos um Estado parceiro que nós vamos salvaguardar os seus valores tecnológicos e intelectuais. E isso, o resultado disso foi que, como o presidente mencionou, nós já tivemos aí cerca de uma dezena de interessados e estamos há menos de uma semana com essa chamada na praça. Interessados internacionais que, obviamente, detêm a necessidade de utilizar a tecnologia americana para fazer o lançamento do Brasil. Antes, isso não era possível. E com isso carreia toda uma série de possibilidades de investimento. Porque esses parceiros, eles vêm, olha, eu preciso lançar determinado artefato, mas ao mesmo tempo eu preciso de um porto para chegar à minha carga. Quem vai investir nesse porto? Certamente, com a geração da demanda, parceiros também vêm a investir em infraestrutura. Então, é o poder catalisador da indústria espacial chegando em questões de infraestrutura, gerando, por exemplo, renda na localidade para restaurantes, hotéis e uma série de outras coisas. E isso é por conta de um acordo de salvaguardas tecnológicas que permite a abertura de mercado. Então, a importância da ST é muito grande e é um ato de necessidade e um ato, obviamente, inteligente ter migrado para essa direção. Perfeito. O Brasil foi inserido, então, numa cadeia global disso. E aí eu pergunto para o presidente, é um pouco mais delicado, sinta-se à vontade até para responder da forma que for mais conveniente, mas eu vi nessa assinatura um relacionamento muito cordial ali entre os militares americanos e os brasileiros e também o próprio presidente, Jair Bolsonaro, né? Vocês tocam uma agenda de Estado, isso está muito claro, né? É uma questão que perpassa, supera governos, né? Isso aí é uma questão de Estado, assim como eu imagino forças militares e tudo aquilo que é permanente no Brasil, né? Mas eu queria, se possível, uma avaliação do que mudou em relação à troca de governo, porque é notório, público e notório, que nós tínhamos no passado governos, digamos, do ponto de vista ideológico, mais afastados dos Estados Unidos, né? Tinha uma implicância diplomática. Inclusive, o ex-presidente Lula tentou criar aquela história de Sul-Sul. Era uma política aberta, não era uma coisa escondida. E hoje nós temos o oposto. Nós temos o presidente Bolsonaro
muito próximo do presidente Donald Trump, eu queria saber o que isso muda no dia a dia, ou do ponto de vista estratégico mesmo, para a Agência Espacial Brasileira. Então, Rodrigo, a AEB é responsável para representar o Brasil nos assuntos espaciais do mundo todo. Então, todos esses acordos de cooperação, tratados que se faz, nós somos a cara do Brasil junto à comunidade espacial internacional. Existem, como nós já falamos aqui, alguns nichos que são muito cuidados por sistemas de defesa. Então, nesses casos, a questão é mais autocontida, mas existe o grande mercado, que no fundo ele é civil, ele é de relacionamentos mais abertos, digamos assim. Só que tudo isso depende de relações de confiança. Então, quando existe desconfiança entre os países, dali para baixo tudo fica muito travado. Então, às vezes, nós assinávamos acordos ou memorandos de entendimento, mas que não avançavam. Certamente, esse bom entendimento estratégico entre o Brasil e os Estados Unidos, ele realmente deu um impulso significativo que nós não tínhamos há décadas. E é por isso que, quando a gente fala de um acordo específico, né, ele, por si só, ele poderia ser pequeno, mas ele é muito sinalizador do que pode vir a partir disso. E houve realmente já outros desdobramentos, o Brasil sendo reconhecido como um aliado não OTAN. Nós estamos vendo agora uma série de coisas que estavam um pouco adormecidas ou travadas, agora finalmente andando, porque todas as instituições do Estado, do lado americano, estão vendo que realmente o Brasil é um mercado enorme, é um parceiro importante, e ele é um parceiro responsável. Ele busca o bem comum aqui na América do Sul, e em todo o seu entorno, no mundo todo. Então, nós acreditamos que isso daí agora vai nos dar novas perspectivas, não só na área espacial, mas no Brasil, em todos os outros setores. Perfeito. E só para fechar, então, né, já foi muito dito aí sobre o Estado, o papel mais restrito no mundo de hoje, na realidade de hoje, do Estado, e por isso a necessidade de atrair capital privado. Eu lembro que o Império Soviético conseguiu colocar o Sputnik no ar, mas faltava papel higiênico nas prateleiras, né? Quer dizer, os recursos são escassos. Então eu queria dar uma oportunidade final aí para vocês realmente venderem o peixe, chamemos assim, da relevância de estar trazendo o capital privado para esse setor e, claro, podemos imaginar, podemos sonhar que já é uma coisa factível pensar em grupos brasileiros também indo para esse setor, ou se há algum tipo de preconceito, talvez por falta de conhecimento, ou porque tenha algum tipo de ideia de que seja algo muito arriscado ou muito distante da realidade do dia a dia, e se isso está mudando ou não. Eu queria entender melhor e dar a oportunidade também de vocês realizarem aqui um chamado do capital nacional também para esse setor importante. Ótimo você falar isso daí, eu só vou levantar a bola e deixar para o Cristiano arrematar. Eu tenho aqui um exemplo. Esse foguete, apesar de ser pequeno, ele é um foguete suborbital. Ele faz um voo parabólico, ele tem um tempo para experimentos e ele retorna. Esse foguete foi lançado pelo Brasil a primeira vez em 2004. Ele é exportado, mas é pouquíssimo conhecido pelo grande público. Nesse chamamento que houve agora, dia 25, já tem empresa brasileira se apresentando como uma exploradora de serviços a partir disso. Então, não está nós só fabricando foguete, vai vender serviços para o mundo todo com isso. Tem um outro exemplo aqui de um pequeno satélite que uma empresa brasileira está fazendo para vender serviços para o mundo todo. Então, assim, havia desconhecimento, havia incertezas, não havia um ambiente regulatório adequado, mas nós estamos criando isso daí, já estamos vendo alguns setores se movimentando, como é o caso da agricultura. Bom, e aí a questão, assim, a agricultura que o presidente mencionou, né? Hoje a agricultura ela colabora com mais do que 20% da nossa economia. E é altamente, não sei se existe essa palavra, né? Mas tecnologizável. Né? Existem muitos espaços ali para se implementar sensores, implementar uma série de conhecimentos, e o Brasil, sendo um grande exportador desse tipo de bens, digamos assim, né, de serviços, de produtos, aqui é um prato cheio para qualquer um que invista nesse nicho. E especificamente com a evolução tecnológica do mundo, trazendo essa tendência que é inexorável para dentro da nossa agricultura, os outros países certamente investirão muito nisso aí, e nós perderemos mercados ou ganharemos mercados na medida que nós investimos na tecnologia para o agronegócio. Agora, trazendo assim os números que o presidente mencionou também, daqueles 360 bilhões
Desses 360 bilhões, o que os estados investem é cerca de 80 bilhões. O resto todo é iniciativa privada. E desse bolo que a iniciativa privada investe, estão lá cerca de 250 bilhões, são produtos e serviços que empresas comuns podem fornecer. Um pouco de tecnologia. São antenas, são sensores, são serviços de telefonia, são serviços de internet, que empresas normais que não estão na área espacial podem investir. E do resto, são 25 bilhões apenas, digamos assim, em satélites e lançadores. Ou seja, $1 investido em satélite e lançador nos reverte em 250 bilhões em serviços de produtos. E para fechar, assim, a dramaticidade disso aí é que o avanço tecnológico não tem como deter. O Brasil e o mundo precisam da internet das coisas, são carros conectados, tudo vai estar conectado. E se nós, brasileiros, na nossa indústria, não perceber isso aí, nós não percebemos essa tendência, outros perceberão. Empresas estrangeiras virão explorar um mercado, que seja no agronegócio, que seja na indústria tecnológica, seja na internet das coisas, que vai estar aberto para todos que venham com vontade de investir. E o Brasil tem toda a tecnologia necessária para aproveitar isso aí. Basta botar a direção, bota um foco naquilo. E é esse o trabalho que a agência vem fazendo muito, que é catalisar esses investimentos, esses esforços, em direção a investimento em tecnologia, exploração dos serviços espaciais na Terra para o cidadão, que é um mercado extremamente grande e tende a crescer muito. Aquele 1,1 trilhão ali que o presidente mencionou, é uma estimativa que ele falou, digamos assim, conservadora. Existem estimativas muito mais altas, e então assim, o mercado é imenso e nós temos todo o conhecimento que precisa, nós temos as capacidades humanas, nós temos as capacidades tecnológicas, basta tomarmos a decisão de ir nessa direção. Perfeito. Eu não posso deixar de mencionar, então, uma última questão, já que vocês já falaram do Waze, já falaram do agronegócio, e eu mesmo falei da questão da mudança de governo, da reaproximação aos Estados Unidos. Eu não posso deixar de falar de Israel nesse bate-papo. Eu li um livro interessantíssimo, Let There Be Water, sobre Israel, que tem 60% do território, é um deserto árido, e hoje em dia exporta água por meio de agricultura, né? Que é graças ao avanço tecnológico. Tel Aviv virou um hub de inovação científica hoje em dia, e o governo Bolsonaro, pela primeira vez na história do Brasil, é um governo muito próximo, muito alinhado também com a causa de Israel. Eu queria alguma palavra sobre possíveis conversas, relacionamento, como é que está, se Israel pode ser um grande parceiro nessa área, nessa exploração espacial brasileira ou não. Sem dúvida, Rodrigo. Israel é um caso emblemático, né, de como a necessidade, a capacidade e a determinação em resolver faz você superar qualquer tipo de barreira. Só para você ter uma ideia, lá eles lançam seus próprios satélites numa condição assim, totalmente desfavorável, ao contrário da rotação da Terra, e dá certo. Então, assim, são um exemplo. Nós já temos algumas iniciativas interessantes com Israel na área de aviação. Estivemos lá recentemente, tanto o setor de defesa quanto o EB, visitando as empresas do setor espacial, e já vislumbramos alguns nichos interessantes em que nós podemos compartilhar certos satélites, certas órbitas que tanto atendem o setor deles quanto atendem a nós. Então, existe sim uma comunalidade de interesse em termos de equipamentos, em termos de uso, em termos de inteligência, de como utilizar essas ferramentas. E, só para te dar uma pincelada, já existe, por exemplo, Universidade Brasileira, com o Instituto de Pesquisa Brasileiro, associado com a de Israel, já nos apresentando para nós, para a defesa, um projeto interessante, que ele é científico, mas ele assim é multiplicador, né? Uma pequena constelação de satélites, pode abrir oportunidades para nós fazermos muitas coisas interessantes no futuro. Então, sem dúvida, é uma oportunidade e nós vamos explorá-la muito bem. Maravilha. E o fato de ter um ministro da Ciência e Tecnologia que foi astronauta na NASA, muda alguma coisa? Pelo menos deu mais visibilidade para o que vocês estão fazendo aí no dia a dia, né? Dá visibilidade, abre muitas portas, ele é muito recebido em qualquer país que você vá, os políticos, o povo, todo mundo tem interesse em ter contato com o astronauta, saber, né, como é que foi a visão dele, as experiências que ele já teve. Ele já tem todo o linguajar comum, a gente não precisa ficar explicando para ele o que é importante, o que não é, todos os efeitos. Então, assim, o grande desafio do nosso ministro, sem dúvida,
é num momento como esse, de dificuldades econômicas, como fazer mais com menos. E nós estamos muito alinhados com ele nesse esforço e temos certeza que vamos trazer bons resultados para o Brasil. O primeiro desafio é isso daí. Vamos colocar o Brasil no clube dos países que são capazes de lançar satélites. Existem só uma dezena, né? Nós estaremos lá ainda dentro desse governo, se Deus quiser. Maravilha. Muito obrigado, Cristiano, muito obrigado, presidente Moura, e obrigado a todos vocês que acompanharam a entrevista. Obrigado, aqui tem espaço.